Você acredita que um brinquedo pode ter alma? Ou, pior, que ele pode ter guardado dentro dele algo que não era humano? Dizem que algumas bonecas não foram feitas para brincar, foram feitas para aprender. Meu nome é André Vilar e eu juro que nunca acreditei nessas coisas até voltar para casa onde cresci. Aquela casa que a minha mãe dizia que tinha olhos. Fazia mais de 15 anos que eu não pisava lá. Depois que ela morreu, o imóvel ficou fechado, esquecido, coberto de poeira e silêncio. Quando o advogado me ligou dizendo que a casa finalmente estava no meu nome, eu pensei, ótimo, vendo rápido e acabo com esse peso de vez. Mas bastou cruzar o portão para entender que não era só uma casa antiga. Era como se o tempo tivesse parado, esperando por mim. O ar era denso, frio, mesmo sob o sol do meio-dia. A pintura descascada mostrava marcas nas paredes, como se algo tivesse sido arrastado dali há muito tempo. E havia aquele cheiro agridoce, mistura de mofo e perfume infantil. Na sala encontrei o piano da minha mãe coberto por um lençol branco. As teclas rangiam quando o vento passava. E no chão, espalhadas ao redor dele, estavam algumas peças de brinquedo, blocos de montar, um urso sem um olho, e algo que fez meu estômago gelar. Um sapato minúsculo de boneca, de couro rachado, do tipo que eu juro ter visto antes. Eu me abaixei para pegá-lo e, por um instante, ouvi uma risada. Baixa, abafada, como se viesse de dentro das paredes. Naquele momento, senti o mesmo arrepio que tive aos 6 anos, quando jurei ver algo se mexendo no canto do meu quarto, algo que minha mãe dizia ser só a luz batendo errado. Mas a luz não ri. E foi ali, naquele primeiro minuto dentro da casa, que percebi. Ela ainda estava lá. A boneca. Ou o que restou dela. Nos dias seguintes tentei convencer a mim mesmo de que aquela risada era coisa da minha cabeça. Talvez o som do vento, talvez lembranças antigas me pregando peças. Mas quanto mais tempo eu passava ali, mais a casa parecia reagir. As portas estalavam quando eu dizia que ia vendê-la. As janelas batiam sempre que eu tentava abrir as cortinas. E todas as noites, o mesmo som. Algo arranhando o chão do corredor, indo e voltando, bem devagar. O corretor de imóveis marcou uma visita, mas cancelou, depois de entrar e sentir o ar pesado. Disse que teve dor de cabeça assim que cruzou a porta. Eu ri, mas no fundo comecei a sentir o mesmo peso. Foi então que encontrei a chave do sótão. Estava dentro de um envelope pardo, junto com o inventário deixado pela minha mãe. Na frente, com a caligrafia dela, estava escrito: "Não suba. Deixe dormindo." Aquela frase soou mais como um desafio do que um aviso. E talvez por teimosia, ou por curiosidade, eu subi. A escada gemia sob o meu peso. O ar cada vez mais frio. Quando eu girei a chave, o som do trinco pareceu ecoar pela casa inteira, como se alguém tivesse prendido a respiração lá embaixo. O sótão estava coberto de pó, cheio de móveis antigos, caixas e cortinas rasgadas, mas no centro, sobre um tapete gasto, havia uma arca de madeira. E sobre ela, um crucifixo caído. Abri a tampa devagar. O cheiro que saiu de lá era indescritível. Algo entre terra úmida e perfume barato. Dentro, coberto por um pano bordado, estava uma boneca enorme, de olhos verdes e cabelo ruivo desfotado. A maquiagem borrada fazia o rosto parecer humano demais. E no peito dela, preso por um alfinete, havia um papel amarelado. Ela não dorme. Nunca dorme. Meu corpo inteiro arrepiou. E por um instante, juro que os olhos dela brilharam. Aquela noite não consegui pregar os olhos. Mesmo depois de trancar o sótão e descer, eu ainda senti o cheiro dela, doce e azedo, grudado na pele. Deitei no sofá da sala, mas parecia que a casa respirava.
Os estanos do teto soavam como passos lentos acima de mim, indo de um lado para o outro. Às 3h11 da madrugada, o som parou. Silêncio absoluto. Mas logo veio outro ruído. Um arrastar de madeira, pesado, como se alguém empurrasse algo grande pelo chão do sótão. Peguei o celular e liguei a lanterna. O feixe de luz tremia na minha mão. Subi os degraus devagar e cada passo parecia ecoar dentro do meu peito. Quando cheguei ao topo, o ar estava gelado. O crucifixo que eu tinha deixado sobre a arca agora estava de pé, encostado na parede. E a tampa, que eu juro ter fechado, estava aberta. A boneca estava sentada, olhando direto para a porta. Por um segundo fiquei paralisado. A lanterna do celular piscou 2 vezes e apagou. Senti algo passar atrás de mim. Leve, como o toque de uma criança. Quando girei, não havia ninguém. Mas o pano que antes cobria a boneca agora estava no chão, bem aos meus pés. Aproximei-me dela com o coração disparado. Os olhos de vidro pareciam acompanhar cada movimento. E quando a luz do mar atravessou o telhado quebrado, notei algo no rosto dela. Um risco fino, do canto da boca até o queixo. Não era trinca, era um corte fresco. Eu recuei, tropeçando num caixote, e a queda fez levantar uma nuvem de poeira. Foi quando eu percebi. Havia algo riscado na parede, bem atrás da arca. Palavras feitas com giz branco, meio apagadas. Mamãe, ela não quer brincar. Senti um nó no estômago, porque a caligrafia era a mesma da minha mãe. No dia seguinte, desci do sótão decidido a levar aquela boneca embora. Coloquei-a dentro de um saco preto e deixei na garagem. Mas quando voltei da padaria, ela estava de novo sentada no sofá da sala, na mesma posição, de frente para a televisão, ligada sozinha, passando um canal sem som, cheio de estática. O coração disparou. Peguei a boneca e joguei no quintal, com tanta força que o braço dela se soltou. Mas quando o pedaço caiu no chão, algo me fez gelar o sangue. Do corte, escorreu um fio, fino, vermelho. Sangue. Eu juro que vi, mas quando limpei os olhos e olhei de novo, o braço era só plástico rachado. A vizinha do lado, Dona Cida, me viu parado e perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, e menti. Ela olhou para dentro da casa e, sem que eu dissesse nada, falou: "Essa boneca aí é a mesma da sua mãe, né? A que ela guardava no sótão." Fiquei sem ar. Eu nunca tinha contado a ela sobre isso. Naquela noite, o barulho voltou. Passos, risadas curtas como se alguém corresse pelos cômodos e se escondesse. Quando o relógio marcou 3h03, todas as luzes da casa piscaram ao mesmo tempo e a televisão ligou de novo. Sozinha. Na tela, uma imagem borrada. Parecia um quarto infantil, com uma mulher parada ao lado de uma cama. Fui até o aparelho para desligar, mas antes que tocasse, a imagem virou o rosto para a câmera. Era minha mãe. Jovem. Sorrindo. E atrás dela, sobre a cama, a boneca. A mesma. A imagem desapareceu. Naquele momento, eu entendi que o que estava acontecendo ali não era só lembrança. Era um chamado. Mas para quê? O que aquela coisa queria comigo depois de tantos anos? E, principalmente, se ela nunca dorme, com quem ela fala enquanto a gente sonha? A partir daquela noite, dormir virou um desafio. Eu acordava suando, sempre com a sensação de que alguém estava sentado ao pé da cama. Às vezes achava que via uma sombra miúda correndo pelo corredor, baixa demais para ser humana.
Mas o pior veio numa madrugada silenciosa, quando ouvi uma voz infantil me chamando pelo nome. 3 vezes. Baixo, doce, como quem pede ajuda. André, vem brincar. O som vinha do andar de cima. Peguei o celular e subi com a lanterna tremendo na mão. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. E quanto mais eu subia, mais o ar ficava frio, como se estivesse entrando num lugar sem tempo. A porta do sótão, que a havia trancado, estava aberta. Lá dentro a boneca estava de pé. De pé. Parei petrificado. A voz soou de novo, mas dessa vez mais próxima. Você voltou. Foi quando percebi que não vinha da boneca. Vinha do meu próprio celular, que ainda gravava o áudio da subida. O pânico tomou conta. Desliguei o aparelho, mas o som continuou saindo, repetindo meu nome, agora misturado com outro. O da minha mãe. André, Clara, André, Clara. Quase caí da escada. Quando cheguei à sala, percebi que o retrato da minha mãe, aquele que sempre ficou sobre o piano, estava no chão, rachado bem no meio do rosto. Sentei, ofegante, e só então notei algo novo no braço da boneca, agora com o piano escrito à caneta, em letras tortas. Mamãe disse que você ia voltar. Na manhã seguinte, batiam à minha porta. Era Dona Cida, a vizinha. Trazia uma Bíblia na mão e um olhar aflito. Eu sonhei com a casa. Ela disse, antes que eu perguntasse qualquer coisa. Sonhei com uma menina de vestido azul chorando perto do portão. Convidei-a para entrar, meio sem saber por quê. Ela hesitou, respirou fundo e entrou. Assim que cruzou a porta, parou no meio da sala e palideceu. Tá frio aqui. Passei o resto do dia tentando me convencer de que aquele jornal era coincidência. Mas a foto borrada na matéria mostrava a mesma boneca, o mesmo cabelo ruivo, o mesmo vestido azul pálido. A única diferença era o sorriso. Na foto, ele era leve. Agora, parecia maior, como se tivesse crescido junto com o tempo. Enquanto limpava o quarto da minha mãe, notei que o espelho antigo estava coberto por um lençol. Pensei em deixá-lo assim, mas a curiosidade venceu. Quando tirei o pano, vi meu reflexo, pálido, cansado, e atrás de mim, ela, a boneca, parada à porta. Virei, rápido. Nada. Voltei para o espelho e ela ainda estava lá, sorrindo. O sorriso se abriu um pouco mais.
Depois, piscou. O pavor me fez derrubar o espelho, que se partiu em 1000 pedaços. Corri para a sala e percebi que a boneca já estava sobre o piano, onde o retrato da minha mãe costumava ficar. Nessa hora, o celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Não a quebre. Ela precisa ver você inteiro. Deixei o aparelho cair. E quando me abaixei para pegá-lo, a boneca tinha mudado de posição de novo. O rosto virado para mim. O sorriso maior. Se você ainda está aqui comigo, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque o que vem depois disso, nem eu consegui explicar. Naquela noite, tentei queimar a boneca no quintal, mas o fogo não pegava. As chamas subiam, dançavam ao redor dela e apagavam, como se fossem sopradas de dentro. E quando o último fiapo de luz morreu, ouvi uma risada, curta, infantil, vindo de trás de mim. No dia seguinte, fui até a delegacia. Mostrei a matéria antiga e contei sobre os sons, a boneca, tudo. O policial me ouviu com cara de tédio e disse: "Essas casas velhas guardam eco. Às vezes o medo é da gente mesmo. Mas o medo não escreve bilhetes e não muda o sorriso de uma boneca." Voltei decidido a vasculhar a casa inteira. Atrás de um armário, percebi um pedaço da parede diferente, como se tivesse sido remendado. Peguei um martelo e bati. O reboco caiu fácil. Dentro do buraco havia um caderno pequeno, de capa vermelha, coberto por teias. As páginas estavam úmidas, mas legíveis, e o que li ali me fez esquecer de respirar. Hoje mamãe disse que eu vou viver para sempre. Ela vai me esconder dentro da boneca para ninguém mais me machucar. Nas páginas seguintes, uma caligrafia infantil descrevia o medo da menina, chamada Esther, e a voz da própria mãe que dizia estar fazendo um presente sagrado, um ritual para selar o amor eterno entre mãe e filha. A última anotação era trêmula. Mamãe disse que vai deitar um pouquinho, mas ela não acorda. Fechei o diário tremendo. Percebi que o chão estava manchado, bem onde eu havia encontrado a boneca. Raspei com uma espátula e, por baixo da madeira, vi algo preso. Dentes pequenos, como de criança. Meu estômago virou. O diário caiu da minha mão e as páginas começaram a virar sozinhas, até parar na primeira, onde agora, com a tinta escorrida, se lia claramente: "Ela me ouviu." Naquele momento, o telefone fixo tocou. Sim, o telefone que estava desligado da tomada desde que eu cheguei. Quando atendi, a linha estava muda. Só o som de respiração infantil. Depois, a voz sussurrou bem baixinho: "Você devolveu o que era dela?" Eu já não sabia mais o que era real. A casa inteira parecia pulsar, como se tivesse um coração batendo dentro das paredes. Cada passo fazia o chão vibrar, e o ar tinha aquele cheiro de perfume barato e terra molhada outra vez. Peguei o diário e subi para o sótão, decidido a acabar com aquilo. A escada parecia mais longa, mais torta, como se a casa estivesse se esticando para me engolir. Quando empurrei a porta, a boneca estava no meio do cômodo, de pé, cercada por círculos riscados no chão com giz branco. Atrás dela, o crucifixo queimado, torto. O vento soprava,
mas nenhuma janela estava aberta. E dentro do som do vento, eu ouvi sussurros de várias vozes infantis chorando, e entre elas uma voz mais clara, suave, dizendo: ela só queria ficar comigo. O diário em minha mão começou a tremer, as páginas virando sozinhas, até uma se rasgar. As palavras desapareceram, substituídas por um risco vermelho, fresco. O sangue subia da página. E foi aí que a boneca mexeu a cabeça, devagar. Olhou para mim e, com uma voz rouca, sem mover os lábios, disse: ela nunca foi embora. O chão rachou sob meus pés e um grito saiu das paredes, como se a casa inteira chorasse. A boneca se moveu, não como um brinquedo, mas como alguém arrastando um corpo dentro de outro corpo. Os olhos de vidro giraram até ficarem completamente pretos. Corri até o armário para pegar o fósforo, mas o vento o apagou. As janelas bateram todas ao mesmo tempo, e a voz, agora adulta, soou atrás de mim. Você trouxe de volta o que eu perdi. Agora ela vai com você. Virei devagar e vi duas figuras sobrepostas, a boneca e uma mulher pálida, de vestido azul. Os rostos se misturavam, como se o tempo tivesse tentado colar dois mundos no mesmo corpo. Gritei, mas o som não saiu. O espelho rachado começou a refletir 3 pessoas no lugar de uma, e atrás de todas, algo respirava. Não lembro direito o que aconteceu depois. Só sei que acordei no quintal, com o corpo coberto de fuligem e a casa em chamas. Os bombeiros disseram que o fogo começou lá em cima, no sótão, mas ninguém conseguiu explicar como. A fiação estava desligada. Levaram horas para apagar tudo. No fim, só restaram cinzas e a estrutura retorcida do telhado. Fui levado para o hospital, em choque. Passei 2 dias internado, sem conseguir dormir. Quando voltei, encontrei os investigadores ainda recolhendo detritos. Um deles me chamou. Isso é seu? E abriu a mão. Dentro dela, a boneca. Intacta, sem fuligem, sem rachaduras, com o mesmo vestido azul, limpo, como novo. Os olhos estavam abertos e no canto da boca o mesmo corte, só que agora parecia um sorriso completo. O policial achou que era uma relíquia de família. Disse que eu devia guardá-la para lembrar o que sobreviveu. Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de responder. Naquela noite, fiquei num quarto de hotel. Mas às 13h03 da manhã, o telefone tocou. Quando atendi, a linha estava muda. Só o som de respiração infantil. Depois, a voz sussurrou, bem baixinho. Agora é a sua vez de brincar, André. Olhei para o espelho do quarto e vi, por um segundo, o reflexo dela, sentada na poltrona, ao fundo. Pisquei e ela não estava mais lá. Mas o cheiro de perfume barato e poeira antiga ainda estava. E na parede, alguém havia escrito com o dedo: ela não dorme. Se você chegou até aqui, cuidado.